Ocorreram duas situações, três na verdade, em que houve risco não só para mim como para minha família. Teve pouco antes da prisão de um traficante de Porto Alegre, um traficante com poder, né? Na época tinha muito mais poder do que tem hoje. Logo após a prisão desse traficante, porque ele foi preso graças a uma denúncia que o programa Balanço Geral, na época, eu fiz, né? E esse traficante foi preso no Paraguai. E logo após a prisão dele, se bem que ele negou qualquer tipo de envolvimento com o atentado, né? Deixaram duas bombas na porta do condomínio onde eu havia acabado de me mudar, na zona sul de Porto Alegre. Eu havia acabado de me mudar. Eu tinha, acho que, um mês, né, morando no prédio. E deixaram duas bombas, uma mulher com um blusão com capuz, deixou duas bombas, dois pacotes, um explodiu, né? E posso dizer que havia muito vidro, né? A fachada de vidro do prédio balançou, né? Tremeu. E a outra bomba foi desativada pelo pessoal do GAT, né? Do Grupo de Ações Táticas Especiais da Brigada Militar, e tinha lá um bilhetinho endereçado a mim, mas que não relacionava a prisão desse traficante lá no Paraguai, porque concomitantemente à prisão desse traficante, teve um outro traficante. Na época foram dois traficantes poderosos de Porto Alegre que foram presos graças a denúncias do Balanço Geral. Um dos traficantes foi preso na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde lá no Rio de Janeiro ele atuava como agente cultural, né? Ele contratava shows de grandes sambistas para virem a Porto Alegre e se apresentarem numa determinada quadra de uma escola de samba aqui do Rio Grande do Sul. E o outro estava no Paraguai. Então, assim, na época, a polícia mesmo ventilou que poderia ter ligação com a prisão desse traficante do Paraguai. Mas no momento em que ele desembarcou no avião da Polícia Federal no Salgado Filho, a única equipe que esse traficante chamou para dar entrevista foi a equipe da Record. Se eu não me engano, na época, Marcelo Chemali, que hoje está no SBT, grande jornalista, e o Chemali foi lá e ele fez questão de dizer que, olha, não tenho nada a ver com o atentado na casa do Mota. Teve esse atentado, teve uma ameaça de sequestro aos meus filhos, que estudavam numa escola também na Zona Sul, né? E houve um grampo telefônico que descobriram que os presos de uma unidade prisional, os detentos de uma unidade prisional em Porto Alegre, estavam fazendo uma vaquinha para montar uma logística, né, para sequestrarem os meus filhos. Logicamente que os dois, né, eram só dois. Hoje eu tenho 3 filhos, eu tenho um pequenininho de 3 anos, mas na época os dois pequenos a gente mudou os dois de escola, tudo, para evitar um problema maior. E teve o episódio mais recente, envolvendo também 2 traficantes que se tornaram inimigos. Um deles, eu obtive informações importantes e fidedignas sobre o patrimônio que ele tinha, e ele que se passava por produtor ele tinha uma produtora de shows de funk e uma gravadora de funk em Porto Alegre. E na verdade era apenas uma das lavanderias, né, do dinheiro que ele obtinha através do narcotráfico, né, o tal do Xande, né, do Alexandre. E ele, através de uma ex-funcionária da Record, ele ligou e fez algumas ameaças, dizendo que eu falei sobre a frota que ele tinha de táxi, avião no aeroporto de Florianópolis, casa em Orlando, imóveis em várias cidades brasileiras. Eu passei a ficha dele no ar, né? Se você gostou do corte, se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum. Clica aqui embaixo, rapidinho.